Oi, Davi. Tudo bem? Eu estou bem. E você? Como tá? Tá me ouvindo? Tá dando pra ouvir, tia Karen? Parece que tá escuro. Vamos ver se melhora. Aí. Oi, Mirella. Tá dando pra ver direitinho, tia Karen? Veio ouvir? Tudo bem? Só metade? Não tá me vendo direito, não? Oi, Isabela! Você veio ver tia Karen hoje? Que bom! Tia tá feliz. Muito bom. Você tá comendo ovo de chocolate. Que delícia, hein? Deixa a tia fechar aqui que esse barulho de moto vai atrapalhar. Tudo bem com vocês? Tá dando pra ouvir a tia Karen certinho, direitinho? Tá gostoso esse chocolate aí, Davi? Tia Karen gosta de chocolate. Sim? Que bom. E a Isabela, tá fazendo o quê? Além de assistir a tia Karen, né? Oi, a tia Dani. Vamos esperar mais um pouquinho para os coleguinhas entrarem. Pra gente começar a leitura do nosso livro bem bonito. Pintando um relógio? Que legal! Tá aprendendo as horas? Isso, assistir a tia Karen, fica até o final, tá? Hoje tem uma história muito linda, muito bonita pra gente ouvir. Que hoje é a sexta-feira, que chamam, né, Sexta-feira da Paixão ou Sexta-feira Santa. É o dia que Jesus foi crucificado, foi morto numa cruz, né? Só passando o tempo. Oi! Oi, Laura! Tudo bem? Isso aí, vamos entrando para assistir a tia Karen. Logo, logo a gente começa a nossa história. Você, Laura, tava fazendo o quê? Davi tava comendo ovo de chocolate, a Isabela tá pintando um relógio. E a Laura tá fazendo o quê? A tia Carmen deve estar crochetando. E a Laura?
Sofia também estava comendo um chocolate que ela ganhou da avó dela. E a Mirela, tava fazendo o que também, Mirela? Tá aí, né? Não saiu, não. Crochetando, viu? Acertei. E a Mirela tava fazendo o quê? Beijo, Laura. Mensagem demora a chegar aqui pra tia Karen. Mas é assim mesmo. Secando o cabelo. Tomou um banhozinho bem gostoso pra ver tia Karen, cheirosa. Beijo, meu amor, Isabela. Beijo bem gostoso pra você. Tia Karen tá com saudade, viu? Logo, logo a gente se vê, né? Um abraço bem gostoso. Comendo bolacha, Mirela? Delícia! Sua mãe que fez o ovo, Davi? Ô, mãe prendada, hein? Tia Karen já fez também uns tempos atrás. É, tomou banho, tá cheirosa, né? Pra ver tia Karen. Vamos começar então? A gente começa e aí os coleguinhas vão chegando, né? Senão fica muito tarde e demorado. Aí a gente não consegue terminar no horário. Vamos começar? Hoje o livro que a tia Karen vai ler é O Príncipe e a Taça de Veneno. Essa história aqui a gente fez até uma encenação lá na igreja sobre essa história. E a tia Karen gosta muito dela e eu quis contar hoje, quis dar uma pausa do Cordeiro, porque ela tem tudo a ver com o dia de hoje, né? Que a tia Karen estava falando no começo, que hoje é sexta-feira em que Jesus morreu numa cruz, né? Então a tia Karen quer contar essa história, que ela também é muito linda, para nós lembrarmos de Jesus e o que ele fez por nós lá naquela cruz, tá bom? Hoje é aniversário da mamãe, Laura. Um beijo pra mamãe, a Roberta, né? O nome dela. Deus te abençoe, viu? Se quiser bolo, é só falar que sua mãe é prendada e faz? Que bom. Vamos lá, ó. Essa é a capa do livro. O Príncipe e a Taça de Veneno. Que príncipe será esse? Oi, papai. Tá vendo só metade do meu rosto, gente? Porque eu tô em outro celular e esse celular aqui do Roberto, ele é bem grandão. E aí eu não... Vê se melhorou. Vê se dá pra me ver. Melhor agora? Tá vendo melhor? Vai falando aí pra mim. O celular dele, ele é mais compridão, assim. O meu é menorzinho, tá sem a bateria. Aí eu tive que pegar o dele hoje. Mas se tiver ruim aí, vocês me avisam. Então, Príncipe e a Taça de Veneno foi escrito por também, mesmo autor do livro de ontem que a gente leu, o Jumentinho que Carregou o Rei. Infelizmente não consegui salvar o vídeo, a gente tá com problema na internet, tá muito lenta e aí deu erro. Então a tia Karen não conseguiu salvar o vídeo. Escrito por R6 Pro, ilustrado por Justin Gerard. Então, é o mesmo autor do livro de ontem. Infelizmente, quem não assistiu, tia Karen não conseguiu gravar. Pode ser que talvez mais pra frente eu consiga gravar de novo e colocar pra vocês, tá bom? Então, vamos começar. Quem entrou aí? João 18, 11b diz assim:
Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Essa é a ilustração da capa e o versículo. Em uma manhã, não muito tempo atrás, em uma casa aconchegante, em uma pequena cidade, uma garotinha não estava se sentindo bem. Seu nome era Bela. Ó, Isabela, o nome da menininha era Bela, mas todos em sua família a chamavam de Belinha. Belinha. Oi, Fran. Vocês estão me vendo direito, gente? Falaram que estão me vendo só metade. Vê se melhorou. Fala aí pra mim. Pra ver se eu dou um jeitinho aqui ou continuo assim. Tá dando pra ouvir direitinho? Só faz esse um joinha pra eu saber, que aí eu continuo. Vê se tá bom, por favor. Tá joia? Tá bom, então? Então tá bom, então vamos lá. Belinha, amiga da Isabela, cortando minha testa. Ai, eu não sei mais chegar pra trás. Vamos ver se assim. Não, assim piora. Assim mostra muita parede. Sim, tá melhor? Então cria muita parede. Assim tá melhor, né? Melhorou? Então vamos lá. Belinha sentia dores na barriga. Então, o médico lhe deu um remédio. Quando a gente vai no médico, a gente tá com dor, né? O médico dá um remedinho. O pai de Belinha colocou um pouco do remédio em uma colher, mas assim que viu o remédio, ela fez cara feia e disse: Ai, papai, esse remédio parece nojento. Eu tenho mesmo que tomá-lo? Seu pai sorriu e lhe disse: Sim, querida, você tem que tomar o remédio se quiser melhorar. Então Belinha criou coragem e tomou o remédio, conforme o seu pai havia orientado. Mas depois ela perguntou: Papai, por que o remédio tem gosto tão ruim se é para nos fazer bem? Bem, disse seu pai, essa é uma pergunta que você deveria fazer ao vovô. Ele sempre consegue responder às suas perguntas difíceis. Ele vem nos visitar hoje à tarde. Agora, descanse um pouco para que você esteja melhor quando ele chegar. Olha a cara da Belinha quando viu o remédio. Olha o olhão que ela abriu. Ai, que remédio. Olha as caretas que ela fez. Dá pra ver? Ei, que remédio horrível. Mas tinha que tomar, né? Pra ela ficar bem. Senão ela não ia melhorar. Belinha tirou uma soneca e acordou na hora que o vovô chegou. Ele a abraçou e perguntou como ela estava se sentindo. E Belinha respondeu que estava melhor. Olhando para ele, Belinha disse: Vovô, posso lhe fazer uma pergunta? Vovô fez que sim com a cabeça e respondeu: Claro, minha querida. Vovô, por que o remédio tem gosto tão ruim se é para me deixar melhor? Vovô parecia pensativo. Essa é uma ótima pergunta, Belinha, disse ele.
Algumas coisas que parecem ser maravilhosas ou têm um gosto bom são muito ruins. Mas, às vezes, coisas que parecem terríveis são, na verdade, muito boas. Eu, inclusive, me lembro de uma história em que essas duas coisas estranhas eram verdade. Você gostaria de ouvi-la? Ah, sim, disse Belinha. Ela adorava as histórias que o vovô contava para explicar as coisas. Então, vovô se sentou e Belinha se aconchegou ao seu lado. Olha aqui os dois, ó, o vovô chegando. Belinha foi dar um abraço no vovô e aqui os dois sentados no sofá para ouvir a história que o vovô tinha para contar. Que história será essa, hein? Vovô começou dizendo: Era uma vez um grande rei. Ele era chamado o Rei da Vida, porque tinha o poder de criar qualquer coisa, até mesmo seres viventes como plantas, animais e pessoas. O rei criou um lindo parque repleto de árvores, rios, lagos e jardins. Todos os dias, o rei ia ao parque visitar seus súditos, as pessoas que ele havia criado. Eles andavam juntos pelo lindo parque e eram muito felizes. No centro do parque, o rei colocou uma fonte. Desta fonte jorrava uma linda água borbulhante que parecia fresca e gostosa. Mas o rei disse ao seu povo: Vocês podem beber de todos os rios do parque, mas não deve beber desta fonte. A água da fonte fará mal a vocês. Não bebam dela. O rei então deu uma ordem. Não podia beber da água da fonte. De qualquer rio eles podiam beber, menos da fonte, porque ia fazer mal. Olha o rei. Dá para ver o rei? Olha o rei sentado. Que lindo esse rei, né? Bem brilhante. E aqui a fonte que ele colocou, ó. Lá no meio. Então, qual era a ordem? Não beber da água da fonte, porque ia fazer mal para eles. Muito simples, né? Só a gente não beber água da fonte. No começo, os súditos do rei gostavam tanto de passar tempo com ele que nem se aproximavam da fonte. Eles amavam o rei e queriam agradá-lo. Mas então começaram a ficar curiosos. Eles se perguntavam por que o rei não queria que eles bebessem da água da fonte, que parecia tão limpa e refrescante. Um dia, um estranho que vestia uma longa capa escura apareceu no parque. As pessoas não sabiam, mas o estranho era o arqui-inimigo do rei. Ele disse ao povo que não havia nada de errado com a água da fonte. Imagina! Ele falou que se a experimentassem, a água faria maravilhas por elas. Ela as faria
tão importantes quanto o próprio rei. Ai, 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 ai. Àquela altura, as pessoas já estavam muito curiosas sobre a água. Não parecia justo que o rei não as deixasse beber da água da fonte. Então, elas decidiram experimentá-la. O estranho encheu uma taça com a água da fonte e a deu às pessoas. E elas beberam. Desobedeceram a ordem. Olha aqui, ó. O inimigo do rei enganou as pessoas e falou para elas que o rei tinha dito era mentira, que elas podiam beber, né? E elas acreditaram. Mas algo terrível aconteceu quando elas beberam a água. Seus corações viraram pedra. Depois disso, elas deixaram de sentir amor pelo rei. Elas não queriam mais estar com ele. Ah, que tristeza! Elas deixaram de ir ao parque para encontrá-lo. Ao invés disso, mudaram-se para um deserto bem distante e construíram uma cidade onde pudessem morar. Deram-lhe o nome de Cidade do Homem. Vendo o que a desobediência trouxe? Olha aqui eles bebendo. Então, dá para ver? Tem uns comentários, não sei se dá para vocês verem. E aqui elas indo embora, tendo a própria cidade deles. Que triste, né? O rei da vida ficou muito bravo, porque as pessoas lhe desobedeceram. Ele sabia que por causa da terrível violação de sua ordem, ele teria justificativa para destruir a cidade do homem. Mas o rei ainda amava o seu povo e ficou triste pela dor deles. O rei era muito sábio e tinha o conhecimento de que as pessoas iriam beber da fonte. Então, ele já havia criado um plano para ajudá-las. Ele foi até o seu filho, que era o príncipe do reino, e lhe disse: Eu quero que você me ajude a curar os nossos súditos. Nesse momento da história, Belinha interrompeu o vovô e perguntou: O que o rei queria que o príncipe fizesse, vovô? Ai, era uma tarefa terrível, disse o vovô. O rei deu ao príncipe uma taça de ouro e lhe disse para ir até a cidade do homem. Lá, na praça central da cidade, o príncipe encontraria outra fonte. Mas essa fonte não tinha uma água que parecia ser doce. Ela estava cheia de um veneno terrível. O veneno tinha a ira do rei por causa da desobediência das pessoas. Uma gota do veneno era suficiente para matar um homem forte. Então, se alguém bebesse uma gotinha assim, ó, só uma gotinha, já matava. Mas o rei disse ao príncipe que bebesse uma taça de ouro cheia
do veneno da fonte. Ele disse que se o príncipe fizesse isso, os seus súditos seriam curados e poderiam voltar para o parque. Será que o príncipe ia aceitar fazer isso? Tomar o veneno e morrer no lugar de todo aquele povo para que eles pudessem voltar ao parque e conversar com o rei novamente? Que tarefa difícil, né? O príncipe amava o pai e seu povo, e mesmo que a missão parecesse muito difícil, ele estava decidido a cumpri-la. Então, ele iniciou uma viagem rumo à cidade do homem. Muitos de seus amigos o acompanharam. Então, ele não foi sozinho, né? Ainda foi com seus amigos, ó. O rei conversando com o príncipe, pedindo para ele ir naquela missão. E o príncipe aceitou, porque ele amava muito o seu pai, o rei, e o povo. No caminho para a cidade, o príncipe e seus amigos pararam em um lago. O príncipe olhou para aquela linda água calma e azul. Mas enquanto ele olhava para a água, algo estranho aconteceu. Em sua mente, ele viu uma grande taça cheia de um líquido escuro e sombrio. Ele sabia que era a taça de veneno que o seu pai havia ordenado que ele bebesse. O príncipe fechou os olhos e chacoalhou a cabeça para tirar aquela imagem terrível taça da sua mente. Por um segundo, ele pensou em desistir, mas se lembrou da ordem do rei. Ele tinha que ir até a cidade do homem. Ele sabia que era lá que o veneno estava. Quando o príncipe e seus amigos chegaram até a cidade, eles viram que aquele lugar era horrível. As ruas eram escuras e cheias de lama e lixo. Muitas casas estavam destruídas e as pessoas eram antipáticas e desconfiadas. Alguém percebeu que o príncipe era o filho do rei da vida. E diferença, né, da cidade que o rei havia feito, linda e brilhante, agora já era feia e escura, cheia de lixo e de lama, e as pessoas tudo malvadas. Como elas não amavam mais o rei, começaram a tratar o príncipe muito mal. Elas o amaldiçoaram, falaram coisas feias para ele, cuspiram nele e ficavam rindo dele. Algumas pessoas até o atingiram com pedras e bateram nele enquanto ele passava. Olha aqui o príncipe olhando lá no lago. Olha que triste o príncipe. Que tristeza, né? Olha o que as pessoas fizeram com o príncipe. O príncipe tremeu de medo e começou a suar. Ele amava o pai,
mas não podia deixar de imaginar se existia uma outra maneira de o povo ser curado. Ele ficou pensando se tinha mesmo que beber aquele veneno. Ele lembrou da taça de ouro que carregava e disse a si mesmo: eu queria não ter que beber desta taça, desse veneno. Enquanto o príncipe lutava com seu medo, ele se lembrou das palavras de seu pai. Você precisa beber da taça. É o único meio de curar o nosso povo. Mais do que qualquer coisa, o príncipe queria agradar ao rei. Então, ali mesmo, ele decidiu que não voltaria atrás, mas beberia o veneno conforme o seu pai lhe havia pedido, independentemente da dor e do sofrimento que isso pudesse lhe causar. Os amigos do príncipe também ficaram com muito medo. E conforme a multidão, brava, irada, se juntava ao redor deles, um por um, todos eles fugiram. Em pouco tempo, o príncipe estava totalmente sozinho no meio daquelas pessoas bravas, iradas, mas ele continuou procurando pela fonte cheia de veneno. Dá para ver ele aí? Olha ele indo embora, seus amigos o abandonando, e ele ficou sozinho, porque ele tinha que cumprir a missão que o seu pai tinha pedido. Finalmente, o príncipe chegou à praça principal. No centro da praça estava a fonte. Próximo à fonte estava um homem vestindo uma capa escura. Era o arqui-inimigo do rei, aquele que havia convencido as pessoas a beberem da fonte que estava no parque. O príncipe se aproximou da fonte. Sem dizer uma palavra, ele pegou a taça de ouro que seu pai lhe havia dado e a estendeu ao homem. Com um sorriso cruel, o homem encheu a taça do príncipe com a água da fonte e a entregou de volta ao príncipe. Era assim que ele ria. As pessoas iradas da cidade, bravas, se reuniram ao redor da fonte para ver o que ia acontecer. Olha aqui Jesus. As pessoas lá do lado, ó, vendo o que ia acontecer com ele. Todo mundo bravo. Olha o inimigo, todo feliz porque agora o príncipe ia beber do veneno. Olha as pessoas ao lado, ao redor, só querendo ver o que ia acontecer com o príncipe. E o príncipe sozinho. O príncipe olhou para o veneno que enchia a taça. Era escuro, sombrio e cheirava mal. Ele estava aterrorizado e com nojo daquilo. Ele sabia que o veneno mataria,
Mas, ao olhar para os rostos irados do povo ao seu redor, ele se lembrou de que seus corações de pedra seriam curados se ele bebesse da taça. Ele encostou os lábios na borda da taça e começou a beber. Ele tinha que beber uma taça cheia. O veneno tinha um gosto amargo. Ele queria cuspir para fora, mas havia prometido ao pai que beberia tudo. O veneno queimava sua garganta, mas ele continuou a engolir. Ele bebeu tudo até a última gota. Quando já tinha bebido todo o veneno, o príncipe curvou a cabeça, fechou os olhos e morreu. Ele caiu no chão ao lado da fonte. Ao cair, o homem da capa escura riu de alegria. Porque ele achou que havia matado o filho do rei. E todo o povo deu um grande grito de vitória. Olha aqui ele enchendo a taça. E olha o príncipe. Coitado do príncipe, né? Olha aqui. Ele bebendo o veneno. Aqui queimando a garganta dele. Olha o inimigo feliz. Esse aqui é o príncipe caído, ó, dá pra ver? Príncipe caído e o inimigo muito feliz porque ele tinha morrido. E aqui, vamos ver. Aqui as pessoas, ó. Que tristeza, né? Muito triste. Logo depois, outra pessoa chegou à praça. Era um homem que usava uma capa branca e brilhante, tão brilhante que ninguém podia olhar para ela. Todo mundo ficava assim, ai, não consigo ver. Muito brilhante. Conforme ele andava, o chão tremia. Quando ele se aproximou da fonte, o homem da capa escura parou de rir. Em desespero, ele tentou proteger os olhos da luminosidade que vinha da capa do homem, mas era impossível. Ele começou a fugir. E enquanto ele corria, ele gritava: "O rei da vida está aqui! Fujam se quiserem viver!" Todas as pessoas fugiram, escondendo-se em becos e entradas ao redor da praça. O rei parou ao lado do corpo do príncipe. Ajoelhando-se, ele tocou em seu filho. Quando fez isso, o príncipe abriu os olhos. Ele estava vivo novamente. O rei da vida havia trazido o príncipe de volta à vida.
Olha que o rei brilhoso, ó, chegando. Que ninguém nem conseguia olhar para ele. Que lindo, né? Olha que rei poderoso! E deu a vida de novo ao seu filho, ao príncipe. Que coisa mais linda! Muito lindo, né? Olha aqui, ó. Eles lá na taça. O rei vindo, passando, ó. Que fonte linda! Naquele momento, o líquido que jorrava da fonte mudou. Não era mais um veneno escuro e sombrio. Agora era uma água linda, cristalina e doce. O veneno logo sumiu e a água encheu a fonte. A água brilhava como a luz do sol e tilintava alegremente ao cair da fonte. Seu doce e fresco perfume enchia a praça. A água parecia ter vida. Aqui, ó, que a tia Karen tinha mostrado. Ó, agora ela era linda e brilhante. Olha aqui como ela era. Vendo? Agora ela, ó, que linda, né? E olha o rei abraçando seu filho. Ah, que alegria! Ó o inimigo fugindo, de medo. Que lindo, né? O pai e o filho novamente, o rei e o filho, deram vidas novamente. O príncipe se levantou e pegou a taça de ouro. Indo em direção à fonte, ergueu a taça e a encheu por completo com a água que caía da fonte. Ele então se voltou para as pessoas e ofereceu a taça a elas. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba, disse ele. E o vento parecia carregar suas palavras, levar suas palavras até as pessoas que lhe assistiam lá escondidas. Olha aqui. Ergueu a taça e falou que quem quisesse beber era para ir até ele. Ó, as pessoas escondidas, com medo. Que será isso? Naquele momento, algo incrível aconteceu. Os corações das pessoas começaram a mudar. Lembra que tinham se tornado corações de pedra? Voltou a ser calorosos e gentis. Os corações de algumas pessoas permaneceram duros e frios. Mas, por toda a praça, os corações de homens e mulheres, meninos e meninas, idosos e crianças, comerciantes ricos, trabalhadores pobres, foram transformados. Lentamente e cheios de temor ainda, aqueles com corações transformados começaram a se aproximar da fonte. Eles sempre se sentiram repelidos pelo horrível veneno. Mas o príncipe e a água que ele oferecia pareciam tão magníficos que eles não puderam se conter. Olha aqui o menininho indo. Olha, o menininho indo até o príncipe para beber da água da fonte. Finalmente, um garotinho se aproximou do príncipe e timidamente pegou a taça. Ele tomou um pequeno gole da água. As pessoas assistiam ansiosamente, mas nada de terrível aconteceu. Ao contrário,
o garotinho simplesmente olhou para o rei e o príncipe com amor e gratidão. Ele havia sido ensinado a odiá-los, mas agora aquele ódio não existia mais. Vendo que nada ruim havia acontecido ao garoto após beber da taça, muitas pessoas rapidamente seguiram o seu exemplo. Elas não queriam mais fugir e se esconder do rei. Ao invés disso, elas beberam da taça de ouro, e todos os que bebiam dela louvavam ao rei e ao príncipe por tê-los curado. Elas viram que o terrível veneno que o príncipe havia bebido era um remédio maravilhoso para elas. Apesar de ter um gosto horrível para o príncipe e de tê-lo matado, o veneno havia curado os corações de pedra do povo. Olha eles aqui, ó, felizes. Agora se abraçavam, estavam juntos de novo, porque o príncipe havia curado seus corações. Depois disso, as pessoas voltaram a visitar alegremente o parque, onde elas se regozijavam em andar com o rei da vida e com o príncipe que as havia restaurado de volta à vida. Vovô se inclinou para Belinha e disse: Belinha, eu quero que você se lembre de que ficamos doentes por causa do pecado. Por isso, o remédio que nos deixa melhor geralmente é feio e tem gosto ruim. Mas o príncipe teve que beber algo muito pior, para que o seu povo pudesse ser curado das consequências de sua desobediência. Sempre que você tomar um remédio amargo, eu quero que você se lembre da história do príncipe e a taça de veneno. Eu vou lembrar, vovô, Belinha respondeu. E sabe do que mais? Eu conheço outro príncipe que morreu pelo seu povo. É mesmo? Vovô perguntou com um brilho nos olhos. E essa foi a nossa história de hoje. Nós também conhecemos, né? Uma outra história de um outro príncipe que também morreu pelo seu povo. E essa história é uma história verdadeira que está lá na Bíblia, a palavra de Deus. Quem é o verdadeiro rei da vida? Na nossa história, nós tínhamos um rei, né, que criou aquele lugar, criou aquelas pessoas, todas as coisas bem bonitas. E quem é o verdadeiro rei da vida? Você sabe quem é o verdadeiro rei da vida? Põe aí para tia Karen. Isso, é Deus. Deus é o verdadeiro rei da vida. Ele é o nosso rei, né? Então, assim como o rei da nossa história, nós temos um rei, o nosso Deus, que criou todas as coisas. Na história, o rei da vida andava com o seu povo em um lindo parque, onde Deus andava com as pessoas que ele criara. Lembra? Nessa pergunta aqui também tem lá do outro livro, o Cordeiro, que a gente estudou. Lembra disso? Que Deus andava em um lugar com as pessoas que ele criou. Quem foi? Qual lugar era esse? Alguém sabe?
Qual é o lugar que Deus andava com as pessoas que ele criou? Na história, o rei andava num lindo parque. E Deus, aonde ele andava? Lembram da nossa história do cordeiro? Ninguém sabe ou tá digitando e não entrou? Éden. Tá perguntando ou respondendo? Isso, gente, no jardim do Éden. Isso. A Bíblia fala: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, lá em Gênesis 3. O rei da vida disse ao povo para não beber da fonte do parque. O que Deus disse para aquelas pessoas que ele criou, para que eles. Tá espertinha ainda? O que Deus disse para as pessoas não fazerem? O rei falou que não era para beber, ele deu uma ordem, lembra? E o que Deus disse? Deus também deu uma ordem para que as pessoas não fizessem. Lembra? Quem está acompanhando com a tia Karen o livro Cordeiro, nós já passamos dessa parte aqui, que Deus tinha dado somente uma ordem. Qual foi a ordem que ele deu? Não comer da árvore, né? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do jardim do bem e do mal, né? Não podiam comer. Lembram? Que eles podiam comer de todas as árvores, menos de uma. Não podiam comer. Os outros que não estão respondendo é porque não sabem, não estão lembrando? Não é possível. Deus tem um arqui-inimigo, alguém como o homem da capa escura? Isso também nós já passamos lá no livro do Cordeiro. Será que Deus também tem um arqui-inimigo, assim como dessa história, o homem da capa escura? Deus tem? Sim, a gente tem sempre um teste no final, tia Dani, para saber se estão prestando atenção. Sim, ele tem, né? Satanás. E o que significa Satanás? Quero ver quem vai lembrar. O que significa Satanás? Que a gente também aprende, tia Dani, viu? Meus alunos são espertos. O que significa Satanás? Quero ver quem vai lembrar agora, hein? Isso, Davi, muito bem. Inimigo, vai ver no Google não, tia Dani, tem que ver a história da tia Karen. Não pode perder, ó, que a tia Karen ensina, tá lá? Viu, Davi? Muito bem, Davi, ensina aí pra tia Dani. Satanás significa inimigo, inimigo de Deus. O homem da capa escura mentiu para as pessoas no parque. Que mentira Satanás contou às pessoas que Deus havia criado? Qual foi a mentira de Satanás? É o diabo, Laura, é isso mesmo. Lembra que o homem da capa escura, ele mentiu para as pessoas. Lembra? Falou que era porque eles podiam beber, que elas não ia acontecer aquilo que o rei tinha dito. Que mentira que Satanás contou para as pessoas que Deus havia criado. Podiam comer da árvore, que a fruta era boa, que não ia acontecer nada. Isso, Sofia. Que se eles comessem, ficariam iguais a Deus.
Então, essa foi a mentira de Satanás. Que se vocês comerem, é a Sofia, que se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Foi a mesma coisa que Lúcifer fez, né? Ele queria ser igual a Deus e aí ele colocou na cabeça de Adão e Eva que eles seriam iguais a Deus se eles comessem do fruto. Isso, na história ele diz que podia beber, que nada aconteceria, né? Deixa eu ver outra aqui. Tia Karen tá terminando já, tá? O que acontece quando as pessoas confiam em Jesus? O que acontece quando as pessoas confiam em Jesus? Vamos, essa aí eu quero mais resposta, hein? O que acontece quando as pessoas confiam em Jesus? Ficam felizes, que mais? Recebem a cura do pecado, ficam seguras. Ainda não chegaram na resposta que a tia Karen quer, hein? O que acontece quando as pessoas confiam em Jesus? Tá tudo dentro aí, mas falta uma coisa especial, importante. Vamos, tem mais gente aí? Por que só essas estão respondendo? Tem Jesus Cristo no seu coração. Começando. A Laura puxou aí, ó. Não é para me perguntar, eu tô fazendo a pergunta. O que acontece quando as pessoas confiam em Jesus? Vão para o céu? Será que é isso? Que mais? Quem tem uma resposta aí diferente? Essa tia Dani é apressada. Eu quero saber. Será salva? Recebe a salvação. João 5:24 diz assim: tem a vida transformada. João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quando a gente confia em Jesus, quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, quando a gente fala, Senhor, eu preciso do Senhor, eu acredito no seu sacrifício naquela cruz por mim, igual o príncipe, né, da nossa história. Nós temos a vida eterna, nós passamos da morte para a vida. E é isso que Deus tem para nos ensinar, né? Jesus veio a este mundo para nos salvar do nosso pecado, para nos limpar de toda condenação, perdoar os nossos pecados e nos salvar.